Olá, estamos de volta com a nossa fiscalização pública. Se você chegou agora, eu te conto que quem veio conversar com a gente hoje é a vereadora Lorene, do Cidadania. E no primeiro bloco a gente falou bastante sobre participação aí da vereadora no país inteiro, tentando levar a mensagem dela, né, vereadora, de atingir mais pessoas com o menor esforço, não menor esforço, com o menor dinheiro possível. E então, vamos juntar essa ideia de trazer mais pessoas e falar sobre dinheiro e orçamento e prefeitura, tudo. Por quê? Teve uma audiência da LOA, Lei Orçamentária Anual. Tem uma foto para mostrar para vocês. E a gente teve aí um recorde de público, quase 50 pessoas participaram, né, vereadora? Recorde de público. 50 pessoas não deveria ser um recorde de público, mas vamos comemorar. Tem que comemorar muito, é histórico. Essa foto que vocês estão tendo a oportunidade de ver, tudo isso de gente aí que está nessa fotografia, é um marco para a cidade de Taubaté, porque ontem à noite, não sei que dia vai ser colocado ao ar aqui o nosso programa, mas no dia 25 de setembro, gravem esta data, na noite de 25 de setembro, até a 1h da manhã. Então, transcendeu aí o 25 é para o dia 26 de setembro. Essa cidade merece reconhecer o marco que foi a participação popular na audiência sobre a lei orçamentária para o ano de 2020. Eu me sinto muito feliz com isso, é um resultado de um trabalho de 2 anos fazendo educação política, tudo aquilo que a gente falou no primeiro bloco, levar a mensagem de que dá para fazer mais e melhor com menos dinheiro e promover educação política, renovação política, tudo isso para as pessoas participarem, ter mais qualidade no serviço público, tem a ver com esse dia aí. Foram 2 anos e meio de vereadora explicando com muito carinho, com muita paciência, o quanto as pessoas precisam participar. E 50 pessoas participando desta noite, 25 de setembro, da audiência do orçamento, que foi lá no prédio da Jabuticabeiras, e foi até 1h da manhã, é um resultado incrível, é brilhante, é maravilhoso. Isso foi muito importante porque na audiência anterior, por exemplo, Tânia, que eu fui, só tínhamos eu e 2 cidadãos. E eu não sou, né, nesse ponto, nem me considero na participação cidadã, me considero vereadora ali no cumprimento da minha obrigação de acompanhar o orçamento. Tinha eu de vereadora e 2 cidadãos. Um deles, inclusive, seu Oscar, né, que eu quero colocar aqui em memória do seu Oscar, que está lá no céu. Ele era presidente da Associação de Moradores do bairro Maria Augusta e faleceu há alguns meses atrás. Eu estive, inclusive, no velório, no enterro dele. Estava o seu Oscar e estava a Leila, né, que é de uma organização social do Observatório Social de Taubaté. Eram os únicos cidadãos presentes na última audiência sobre o orçamento. Então, né? teve Então, um crescimento. De 2 para 50, a gente cresceu nem sei quantos por cento, porque a gente mais que quadriplicou e, sei muito lá, mais. vezes 10, vezes 20, foi isso que aconteceu, né? Muita gente. Muito bom, foi muito Dessas positivo. 50 pessoas, a gente percebe em algumas reuniões do tipo que a gente está lá para falar de orçamento. E sempre surge alguém falando, mas na minha rua está esburacada. Mas no meu bairro acontece isso. E não é exatamente a ideia de uma reunião de orçamento. Isso ainda acontece muito, ou também já diminuiu, as pessoas estão entendendo mais que tem que focar realmente nos valores ali, nas expectativas de despesa e tudo mais. As pessoas estão entendendo, é um passo de transformação cultural, é um processo que é gradual, demorado, mas eu acredito nele. Inclusive, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, neste ano de 2019, nós implementamos a audiência pública aqui da Câmara descentralizada. A TV Câmara nos acompanhou, nos assessorou, apoiou esse movimento. Foi feito lá no SECAP, né? Inclusive, por coincidência, é o bairro onde eu cresci, onde eu morei a vida inteira. E é interessante que reaja isso mesmo na periferia, nos bairros mais distantes. E lá, nesse exemplo do SECAP, embora nós tenhamos apenas 10 participações, foi mais ou menos isso, cerca de 10 munícipes participaram naquele dia, mas os temas que foram levantados por eles foram de interesse coletivo. Então, pessoas muito simples, pessoas que vivem grandes dificuldades no dia a dia, colocaram lá como prioridade naquela noite que a escola do bairro era prioridade. Recurso para ampliar a estrutura da escola, porque está com muita criança, a escola está superlotada, com salas muito cheias, com pouco espaço.
aquilo foi a prioridade que foi escolhida. A segunda prioridade escolhida naquela noite foi o posto odontológico do bairro, que está levando mais de 1 ano para atender as pessoas em dentista. Então, elas não pediram ali coisas individuais. Terceiro e último foi a questão habitacional dos predinhos, né? Que é uma política pública habitacional, prédios que foram construídos, e aí tem toda uma questão de gerência, de síndico, e viver em coletividade é difícil mesmo. Então, só por terceiro e último é que foi a prioridade, que era mais olhando para o individual ali, para o umbigo dos moradores que estavam ali. O que também não é um problema, porque é uma questão de interesse coletivo. A cidade tem que zelar por aquele conjunto habitacional, tem que ajudar a resolver aqueles problemas. Mas também não adianta a gente cobrar do povo que eles tenham interesse coletivo se o poder público não oferece esse espaço, não produz essa formação política que eu tenho feito no meu gabinete nesses 2 anos de mandato de vereadora e de sua funcionária. Se a população se interessa pelo individual, a gente precisa mostrar para ela qual é o caminho, ensinar que o orçamento público tem que olhar para o todo. Se o poder público não fizer isso, não vai ter mudança. Então, acho que a gente está atingindo aí o resultado de 2 anos de longo trabalho, com esse resultado lindo, maravilhoso e transformador de mais de 50 pessoas discutindo o orçamento. Com certeza. E ainda nesse teminha orçamento, hoje que a gente está gravando esse programa, dia 26, teve metas fiscais aqui na Câmara, teve ontem também, vai ter amanhã. É audiência que não acaba mais, às vezes até cansativo, né? Mas também falando aí do orçamento, não do ano que vem, mas o desse ano, que já, os meses que passaram. Dá para fazer um resuminho para quem não assiste? Porque são longas as audiências. Claro, as audiências são longas, até por isso eu tenho uma proposta individual, assim, né? Uma alternativa que eu sugiro, não necessariamente ela é a melhor, eu erro muitas vezes e estou à disposição para aprender. Mas eu tenho proposto picar as audiências, né? É uma questão cultural também, a gente tem que quebrar algumas barreiras de um monte de gente que vai contra, mas eu proponho picar as audiências para que fique mais acessível para você, aí de casa, para o cidadão taubatiano assistir, porque você assistir 3 horas longas de audiência e assistir 1 hora de audiência, o que é melhor, o que é mais realista, o que é mais possível? O que prende assistir mais 1 atenção, hora, né? do que assistir 3, não é? Então eu tenho tentado fazer esse movimento aí, é um pouco duro, a gente tem que esbarrar em um monte de gente que está ali acostumado no que sempre foi feito assim, mas tá tudo bem, eu entendo isso com grande naturalidade, é um processo, a gente vai vencer ele algum dia. Então, nas metas fiscais, a gente faz o acompanhamento da execução do orçamento vigente. Né? Na audiência da LOA, a gente está discutindo o orçamento do ano que vem. Nas metas fiscais, a gente acompanha como a cidade tem gasto o dinheiro do povo de Taubaté neste ano de 2019. E, de forma bem resumida para você, a gente executou 57% da receita prevista até o momento. Acontece que já se passaram 2/3 do ano. A gente está entrando no último quadrimestre. Outubro, novembro, na verdade a gente já está no meio quase do último quadrimestre. Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, um quadrimestre, né? E a gente ainda não executou 2/3 da receita. Então, a gente já passou 2/3 do tempo do ano de 2019, mas não executamos 2/3 da receita prevista. Isso é bem problemático, significa que possivelmente vai fechar o ano com a prefeitura arrecadando menos do que o planejado. Isso é muito ruim, porque coloca lá uma facilidade de ter um apoio, uma muleta para dar de argumento que, olha, não conseguimos fazer todo o planejado porque não realizamos toda a receita prevista. Mas prever com qualidade a receita é uma tarefa do setor de finanças da prefeitura. Tem por obrigação ali, com técnicos muito competentes, fazer uma previsão realista de quanto vai se receber, se arrecadar. E essa tem sido uma crítica que eu tenho colocado. Você estima alto a receita e aí você realiza menos e você pode dizer, olha, eu não consegui fazer bem o meu serviço porque eu arrecadei menos do que o planejado. Mas acontecer isso 1 ano é natural, é aceitável. Olha, aconteceram imprevistos ainda mais com a crise. E ainda mais com a crise econômica. Só que isso tem acontecido ao longo de toda a gestão do prefeito Ortiz Júnior. Não teve 1 ano, em 6 anos de mandato, que a previsão da receita dele aconteceu de forma realista. O previsto bem pertinho do realizado. Ou seja, ele tem, em 6 anos, previsto mais dinheiro do que ele arrecada. Aí fica fácil dar como argumento que não tem dinheiro, que é crise econômica e coisa do tipo. Mas para encerrar esse programa, que já está com o tempo estourado, a gente tem 30 segundos mais ou menos, dá para esticar um pouquinho mais, mas só um pouquinho.
Porque a gente falou de crise, então vamos falar da crise do emprego. Teve uma audiência também para falar aí o futuro do emprego no dia 25, foi ontem. Também tem uma foto para mostrar para vocês. Tinha bastante gente participando também. Bastante gente, foi muito positivo. A gente teve, sei lá, cerca de 40 pessoas presentes na noite de 25 de setembro, que foi marcada com grande antecedência essa audiência pública para tratar do empreendedorismo e do futuro do trabalho e do emprego em Taubaté. E aí, por coincidência, a prefeitura marcou a audiência da LOA no mesmo dia e horário, né? Só que em outro local. Vieram o Ciesp, Sebrae, Senac, grandes atores importantes aí, a CIT, instituições de ensino e empreendedores taubatianos, o vereador João Vidal, interessado no tema, para a gente discutir e criar um ambiente favorável à geração de renda, de emprego. Ficou tido como um resultado dessa audiência pública que nós faremos um grupo de trabalho objetivo, prático, com cronograma, com data e horário para começar e para terminar, e com a tarefa muito bem clara e colocada ali, que é criar um plano de desenvolvimento para o futuro de Taubaté. Coisa que, infelizmente, até hoje não temos, mas que, felizmente, a partir de ontem, nós passaremos a desenvolver com todos esses atores conectados, né, para a gente pensar que cidade nós queremos, de forma apartidária, suprapartidária. O que importa é pensar na qualidade de vida e no futuro do nosso povo. Como é que vamos ter emprego, como é que vamos desenvolver essa cidade no conceito mais amplo de desenvolvimento. Porque desenvolver não é só economicamente, não se trata só de crescimento de número, se trata de qualidade de vida, de desenvolvimento sustentável, inclusive, com o meio ambiente, e esse foi o nosso resultado. Sim, e se você achou legal essa ideia aí da audiência, mas não conseguiu acompanhar, vai no site e lá no nosso canal tem a audiência completa para você assistir. Deu quanto tempo mais ou menos a audiência? 2 horas. 2 horas, pouquinho dá para assistir, né? É o tamanho de um filme. Isso. Vereadora, deu tempo do nosso programa, então agradeço a sua participação, como sempre, muito bem-vinda. E você que nos assiste, gostou do programa, quer ver de novo ou quer mandar para alguém, você já sabe, vai no site, o link está fácil de ser compartilhado. Assiste a programação, que vira e mexe tem reprise, e também tem coisa nova que você ainda não assistiu, que está bem bacana, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês, como sempre, também, e até a próxima. Tchau, tchau.